Olá pessoal, tudo bem? Nesse tutorial simples e sem enrolação aprenderemos a como utilizar o CPU-Z. É um programinha bem leve que serve para verificar informações do computador relacionadas ao seu hardware e à sua CPU. É um programinha bem pequenininho, tá bom? Tem aproximadamente 2 MB. Então você vai baixá-lo no link que eu deixar na descrição do vídeo e vai executá-lo. Confirma aqui os termos de uso, clica em Next, Next, Next. Marca a caixa para criar um atalho na área de trabalho e clica em Next e Install. Desmarcar essa caixa. Bom, então ele já foi instalado. Vou executá-lo. Ele vai fazer uma análise do computador, uma análise geral e vai exibir a sua interface. Então esse aqui é um programinha bem prático e direto ao ponto, tá galera? Ele tem aqui várias guias, a guia CPU, caches, mainboard, que eu já vou falar mais adiante, tá bom? Então aqui na guia CPU você tem informações detalhadas da sua CPU. A marca e o modelo, a arquitetura, que no meu caso é Vishera, o TDP máximo, o socket utilizado, a tecnologia de nanômetros e esse tipo de coisa. A frequência, o multiplicador dele atual nesse momento, no meu caso o mínimo é 7 e o máximo é 20.5, que eu posso configurar na BIOS. Nesse momento ele está utilizando um multiplicador de aproximadamente 20 vezes e utilizando essa velocidade em MHz, tá bom? Isso aqui é a velocidade em tempo real. Daqui você tem o tamanho do cache L1, L2, L3 e assim por diante, sem muito segredo. Tem as instruções que a CPU suporta, beleza? Daí logo em seguida a gente tem a guia caches, que exibe informações dos caches do processador. No meu caso eu tenho um cache L1, L2 e L3. Então aqui eu tenho o tamanho de cada um, a descrição da forma como eles trabalham, tá bom? Sem muito mistério nessa parte. Veja que no meu caso o meu cache L1 é de 16 kilobits, ou melhor, kilobytes. Daí em seguida a gente tem a guia mainboard, placa-mãe, onde ele exibe informações da placa-mãe. A fabricante, o modelo, a velocidade do bus PCI Express 2.0, onde você encaixa a placa de vídeo, o modelo do chipset, da ponte sul, e assim por diante, beleza? Aí a gente tem informações da BIOS, a fabricante da BIOS, o modelo, a data do firmware da BIOS. Aqui em Memory a gente tem informações sobre a memória RAM. A minha é uma DDR3, 8 GB, sendo 2 pentes de 4 GB cada um. Então aqui ele informa a velocidade do clock no modo Dual Channel, 669.5 MHz individualmente, e mais algumas informações aqui embaixo. Aqui em SPD ele vai informar individualmente os dados da memória RAM conectada em um slot específico. Eu tenho 4 slots, os meus pentes estão conectados no slot 3 e 4, então se eu selecionar o slot 3 ou 4, ele exibe algumas informações. O tamanho da memória RAM, como eu falei para vocês, é 4 GB, algumas informações de latência e frequência, o fabricante, que é a Kingston, o número serial e assim por diante. A voltagem que ela trabalha, beleza? Aqui em Graphics você tem informações sobre a placa de vídeo. No meu caso eu não utilizo uma placa de vídeo off-board, a minha é on-board, é uma ATI Radeon 3000 Graphics, uma placa de vídeo integrada. Então aqui eu tenho o nome dela completo, o fabricante, no caso é uma placa de vídeo integrada na placa-mãe da Gigabyte, então ele mostra aqui Gigabyte, a velocidade do core e da memória. Aqui no meu caso eu compartilhei a minha memória RAM com a placa de vídeo on-board. Compartilhei 512 MB que trabalham a 800 MHz. Já aqui na guia Bench, você pode realizar uma espécie de benchmark bem básico na sua CPU. Um benchmark single thread ou multi-thread. Então aqui basicamente funciona assim. Você marca essa caixa Threads, seleciona o número de threads ou núcleos para fazer um benchmark. Eu vou selecionar 2. Aqui você escolhe o tipo de benchmark, tá bom? Eu vou escolher essa versão mais estável. Daí você escolhe Bench CPU, realizar um benchmark ou um stress completo, tá bom? É basicamente a mesma coisa, a diferença é que o stress é mais agressivo, digamos assim. Então é só escolher uma das opções. Eu vou escolher Bench. Daí ele está estressando aqui 2 núcleos da CPU. Eu vou parar aqui porque eu estou gravando o vídeo, beleza? Então você escolhe aqui o número de threads ou núcleos e faz o benchmark. Aqui ele informa o modelo do seu processador mais uma vez. Daí se você quiser comparar com algum outro processador, você escolhe aqui em Reference uma outra CPU, por exemplo AMD Ryzen 3950. Daí quando finalizar o teste, ou seja, essa barrinha azul chegar até o fim, ele vai comparar a pontuação total aqui em cima com a pontuação da CPU que você escolheu.
que no meu caso foi um Ryzen 9, esse modelo aqui. Daí você pode comparar o desempenho do benchmark da sua CPU com essa CPU escolhida. Daí você tem alguns modelos aqui semelhantes, tá bom? Semelhantes à sua CPU, então é só escolher qualquer um desses daqui. No meu caso aqui é um AMD FX 6300 que tem 6 núcleos, então ele realiza um benchmark por padrão multithread, onde eu posso escolher aqui especificamente qual thread eu quero fazer um benchmark, ou melhor, a quantidade deles, que vai de 1 até 6. Esse single thread aqui no caso seria para CPUs de um núcleo apenas. Se eu não me engano é isso, tá bom? Então bem simples. Já aqui na guia sobre, você tem informações sobre o software em si, a sua versão, quando ela foi publicada. Daí aqui em Tools, tanto aqui nessa parte quanto aqui nesse menu suspenso, a gente tem algumas opções para você salvar informações do seu hardware no formato TXT. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Eu já tinha salvo a priori, então vou substituir. Pode salvar um report como HTML. Aí fica mais bonitinho, organizado, tá bom? Então aqui você tem informações bem nerds sobre o seu hardware, bem detalhadas, tá bom? E isso aqui você pode utilizar para tirar alguma dúvida em um fórum de hardware, caso o seu computador apresentar algum problema. Daí você envia esse report para que a galera tenha noção sobre o modelo da sua CPU, da sua placa-mãe e esse tipo de coisa, tá bom? Outra opção interessante aqui é Validation ou Validate, que serve para você enviar as informações do seu computador para o site do CPU-Z. Validation é um processo que serve para autenticar as configurações atuais do seu sistema, enviando os dados do seu hardware para os servidores do CPU-Z. Então com isso ele consegue gerar estatísticas e comparar o seu hardware com o hardware de outros usuários. Então aqui você pode preencher colocando o seu e-mail para receber uma confirmação, pode marcar a caixa Private Validation para fazer uma validação privada. Eu vou tocar aqui em Submit, só para vocês verem como funciona. Ele vai abrir uma página da web aqui no site do CPU-Z, beleza? Então ele envia minhas informações para os servidores do CPU-Z com os meus dados básicos do meu hardware, o sistema operacional instalado, esse tipo de coisa, o modelo do monitor. Então é bem de boa de utilizar essa ferramenta, beleza? Se você quiser mais detalhes sobre o seu clock, você clica aqui em Clocks, daí ele exibe aqui o clock da sua CPU individualmente, o Core 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou melhor até o 5 no meu caso, o clock da memória e da placa de vídeo. Lembrando que esse aplicativo ele também está disponível para Android, é só procurar aqui por CPU-Z que você consegue baixá-lo, tá bom? E ele é bem prático de usar também. Então é isso, tá galera? É assim que a gente utiliza o programinha do CPU-Z, um programinha bem leve e fácil de compreender e utilizar. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver outro software aqui no meu canal, deixe a sua sugestão lá nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like para me ajudar, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam lá na página do Facebook também, beleza? E é isso, um grande abraço a todos.